fala no nível que você precisa ouvir, entender e obedecer. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Versículo 6. 1 Timóteo 1, 6. Estava com muita saudade de ministrar para vocês, muita saudade mesmo de rever todos vocês. É muito bom ver cada rostinho aqui, cada filho, cada ovelha. É muito bom ver cada um de vocês aqui mesmo, né? Em nome de Jesus. Aleluias. Tá lá? Olha só. Por essa razão, eu venho lembrar-lhe que reaviva. Fala isso comigo mais forte. Fala, reaviva. Mais forte, 10 vezes mais forte. Fala, reaviva. Que ele reaviva o dom que Deus, o dom de Deus que há em você, pela imposição das minhas mãos. Eu vou ler aqui em outra versão, na Almeida Revisada, diz assim, olha: por cujo motivo eu te lembro que desperte, fala comigo, desperte. Agora fala, reaviva. Agora mais forte, desperte o dom de Deus que existe em ti, que foi lhe dado pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não te deu um espírito de temor, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Essas palavras são palavras de Paulo, o apóstolo Paulo, o pastor Paulo. São palavras do pai na fé desse menino. Pastor, que menino? Timóteo. Aqui é quando Paulo vai escrever essas cartas para Timóteo. Aqui nessa instância ele estava preso. Então ele escreve com o intuito de lembrar e motivar Timóteo algumas coisas. E uma delas está aqui nesse texto. Já eu preciso de você. E uma das coisas que ele quer lembrar Timóteo, olha aqui, porque hoje é dia de lembranças. Paulo, ele escreve para que Timóteo se lembre de algo. Se lembre de quê, pastor? E por que Paulo disse essas palavras ao seu filho na fé, Timóteo? Por que Paulo proferiu essas palavras? Vamos lá, rapidão. Quando Paulo ele escreve essa carta, quando Paulo ele foi preso pelos judeus, enviado a Roma, ele escreveu essas cartas a Éfeso. E ele escreveu também carta a Filipenses, a Colossenses e a Filemão. Foram 4 cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso. E uma das cartas ele direciona a Timóteo lá em Éfeso. E o intuito dessa carta era única. Era o quê, pastor? Embora ele pessoalmente ele não podia estar lá para ajudar a edificar a igreja que estava ali, mas ele esperava que os éfesos tomassem essas palavras que estavam escritas ali nessas cartas e ficassem firmes e praticassem, porque as cartas que Paulo enviava continham as revelações de Deus para a igreja. Esse era o intuito de Paulo. Fazer com que as cartas que ele enviasse à igreja reavivasse, vivificasse e que eles praticassem aquilo, porque era um período difícil da igreja. E Paulo estava preso. É aí onde entra a história desse menino, desse filho na fé, desse Timóteo. E a história desse guri é linda. O apóstolo Paulo, ele depois de ser solto, ele passou ali por algumas cidades até a Ásia, mas Éfeso ele ficou pouco tempo, ele não pôde ficar muito tempo ali. Então foi quando ele pega e ele deixa esse jovem lá. Ele deixa Timóteo para cuidar da igreja de Éfeso. Presta atenção nisso. Agora Timóteo tem uma missão, fala assim, missão. E a missão de Timóteo era o quê? Substituir Paulo na igreja de Éfeso. Vira para o seu irmão e fala assim, que missão?
Agora Timóteo, um menino, é enviado para fazer o papel do apóstolo Paulo, que é o quê? Que é cuidar da igreja, é direcionar a igreja de Éfeso, é pastorear a igreja de Éfeso. Um menino, um jovem, talvez como eu, não tão bonito como eu, mas talvez um jovem como eu. Esperava um amém nessa hora. E como você pode imaginar, não foi fácil. Primeiro, substituir Paulo já não era uma tarefa fácil. Agora, pegar uma igreja que estava com problema, pior ainda. A missão para Timóteo foi difícil. Você sabe quando Deus confia aquela missão nas suas mãos e você fala assim: como eu vou fazer isso? Eu não dou conta. Você sabe quando Deus te direciona a um lugar novo e aquele novo te dá medo? Você sabe quando Deus te lança a um lugar e você fala assim: por que Deus me colocou aqui? Eu não vou dar em nada. Na verdade a pergunta é, né? O que Deus quer comigo aqui? Por que Deus me colocou nessa bocada torta? Irmão, tem dia que de vez em quando eu olho para minha esposa e falo assim: amor, por que Deus nos colocou nessa bocada? Esses dias eu comecei a comprar guitarra, irmão. Eu fiquei doido, eu comecei a comprar guitarra. Aí Deus falou assim: mas você sabe? Eu falei: não, Deus, calma. Só para gravar para meus amigos. É porque assim, irmãos, quando Deus te comissiona algo, ali Timóteo foi comissionado aquela missão. Ele foi colocado ali para pastorear a igreja de Éfeso, um menino. E aí, ó, presta atenção, porque Éfeso não estava no momento bom. Não era um momento bom. Era tão delicado o momento, tão negativo, tão subjugadora, que até mesmo esse jovem, esse rapaz, ficou desencorajado na missão. Por quê? Porque as cartas que Paulo enviava, presta atenção, as cartas que Paulo enviava tinham um objetivo, que era o quê? Que era ativar a igreja, que era avivar a igreja, que era trazer a igreja a um lugar em Deus. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam as cartas que Paulo enviava para eles e ficavam, com a sua mente natural, fazendo concílios e dizendo: mas eu acho que essa parte aqui mas porque eram pessoas maduras, muito maduras. Olha aqui para mim, cuidado com esse negócio de ser maduro demais, irmão. O fruto, quando ele madura demais, ele cai. A gente busca tanta maturidade, né? E é bom, tem que buscar mesmo. Eu não estou pregando contra a maturidade, Vinícius. O que eu estou falando é que você tem que ter cuidado. Você sabe por quê? Olha aqui para mim. Você sabe o que aconteceu com Eli? Eli acostumou com o sacerdócio, acostumou com a glória de Deus, a ponto de não ouvir mais a voz de Deus. Eliezer foi do mesmo jeito, acostumou com a arca dentro da casa dele. Irmão, se tem uma coisa que eu não quero acostumar é com a glória de Deus. Se tem algo que eu não quero acostumar é com a presença. Eu já sou acostumado com a presença de Deus. Eu já sei tudo que vai acontecer no culto. Olha lá, esse louvor, essa pregação, eu já, irmão, eu não quero acostumar com a glória de Deus. Eu não quero. Se tem uma coisa que eu não quero é acostumar com a glória de Deus. Porque quando eu acostumo com a glória de Deus, eu me torno esses cristãos de Éfeso, que agora eu quero entender o evangelho com a minha mente, quando na verdade o evangelho é loucura. Eu quero tudo politicamente correto, quando na verdade Deus, você não coloca ele dentro de uma caixa. Ele era o que é, o que era e o que há de vir. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, a forma que ele quer. Se ele quiser usar jumento, ele usa. Se ele quiser usar criança, ele usa da forma que ele quer, quem ele quer. Mas eu, com a minha maturidade, digo: olha, aqui não, isso não. E Timóteo ficou perdido no meio disso. Toda vez que alguém acostuma com a glória, toda vez que alguém acostuma com a glória de Deus, Deus levanta outro para substituir. Quando Eli se perdeu na glória de Deus, Deus derrubou Eli e levantou Samuel. Quando Eliezer tinha acostumado com a arca dentro da casa dele, Deus tirou a arca de dentro da casa dele e colocou dentro da casa de Obed-edom.
Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: se tem uma coisa que você não tem que acostumar é com a glória de Deus. Fala para ele assim: ore para que a glória de Deus se renove todos os dias na sua vida. Existe uma canção muito antiga, eu acho que do Trazendo a Arca, que diz assim: eu prefiro ser um menino, Samuel, você lembra? Eu prefiro ser um menino que ouve a voz do Senhor do que um sacerdote que não ouve e não sente. Ele era um sacerdote e não ouvia mais Deus. Samuel era um menino e ouvia Deus falar. Nesse aspecto, irmão, eu quero ser sempre um menino. Nesse aspecto eu quero ser sempre um menino Adilson, um menino que ouve a voz de Deus. Nesse aspecto eu não quero estar maduro não, irmão. O povo começou a analisar as cartas e dizer: não, porque esse tempo da dispensação aqui não dá. E Éfeso não era desejado. Éfeso não era desejado. Então aí Paulo escreve essa segunda carta, encorajando e lembrando ele de algo precioso que um dia ele recebeu. Aí acontece comigo e com você também. Porque você já percebeu que de tempos em tempos Deus vem em você para te lembrar de algo que Ele fez na sua vida? Já percebeu que de tempos em tempos, quando você está se perdendo, quando você começa a desanimar na missão, quando você começa a desencarrilhar, Rogério, Deus arruma um meio, uma forma, Aline, de te trazer de volta. E às vezes para te trazer de volta, Ele tem que te lembrar de algumas coisas. E foi isso que Paulo fez com Timóteo. Paulo escreve mais uma vez para lembrar ele de algumas coisas que ele recebeu. Éfeso ali não era desejado, havia um bloqueio no coração do povo, talvez a distância de Paulo. As cartas eram lidas, mas os corações deles eram como o solo que Jesus falou lá na parábola do semeador. Você lembra daquele solo que a semente caía, mas não germinava? Presta muita atenção nessa palavra, irmão. Olha aqui para mim. Você lembra daquele solo que Jesus falou, Wanda? Que o semeador saía a semear a boa semente e semeava, e ela caía no solo, mas vinha o sol e o matava, vinham os pássaros da terra e a comia. Esse povo de Éfeso estava nesse coração. Timóteo não via frutos. Tinha a palavra, mas não tinha raiz, não frutificavam. Irmãos, isso é tão sério, cara. Sabe, quando você vai se engordando de conhecimento, você vai ficando obeso de religião, você vai ficando obeso, você sabe tanta coisa, mas você não faz nada com isso. O problema de crente quando fica velho demais, irmão, é que ele recebe muita coisa, mas ele não faz nada com aquilo que ele recebe. A única coisa que ele faz é criticar. A única coisa que ele sabe é criticar, é falar mal, é dizer que não gosta daquilo, que não gosta daquilo outro, porque agora ele tem um conceito formado. Quando você aceitou Jesus, que você conheceu Jesus, você não tinha nada disso. Tudo para você estava bom, o louvor estava bom, a palavra estava boa, a unção estava boa, mas agora não está nada bom, porque agora tem que ser do jeito que eu quero. E o culto ainda continua sendo do jeito que Deus quer, não do jeito que o homem quer. Irmão, que nessa igreja nós não faz culto para ninguém, nós faz culto para Jesus. Não gostei dessa canção, que bom, não foi para você. Na verdade você tinha que se unir a nós para adorar a Ele. Ah, mas eu não gostei dessa palavra. Passa uma manteiguinha e come ela assim mesmo, porque nem todo remédio é gostoso, mas é necessário tomar. Bate o pé no chão e dá um amém. Não, mais forte. Bate o pé no chão e dá um amém. E a igreja de Éfeso estava assim, gorda de teologia, inchada. Pastor, aonde é que eu vou ver isso aí? Lá em Apocalipse, no capítulo 2. Jesus vai dizer assim para ela: eu conheço as suas obras. Eu sei que vocês guardaram as doutrinas, foi top. Vocês pegaram os apóstolos que diziam ser apóstolos e eram falsos, e vocês colocaram eles à prova e viram que eles não eram coisa nenhuma. Vocês são fera. Só tem uma coisa:
Agora é o pastor Daniel falando, tá? Eu imagino Jesus falando para eles assim: vocês quase matou Timóteo. Vocês deixou Paulo angustiadinho. Pedro saiu correndo. Sabe por quê? Porque vocês apegaram tanto à teologia, vocês se apegaram tanto à letra e esqueceram de amar uns aos outros. Esqueceram de amar a mim. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu não vim aqui contar carochinha não, irmãos. Eu não sou pregador de carochinha, eu não sou pregador de contar história, eu não sou pregador de contar testemunho. Eu sou pregador de falar legitimamente a palavra de Deus. Eu não vim aqui hoje te impressionar. Na verdade, hoje o que Deus quer é te trazer de volta ao alinhamento. Timóteo não tinha resultado nenhum. E é tão ruim quando você não tem resultado naquilo que você está fazendo. É uma frustração, irmãos. Olha aqui para mim, eu preciso falar sobre isso. Quando você nada e morre na praia. Cara, que sensação ruim. Eu não sei se você já passou por isso. O problema de você não ter resultado naquilo que você está fazendo é que você começa a fazer uma autoanálise, você começa a olhar para você e você começa a se comparar. Aí a dor fica pior. Por que fulano dá conta? Por que ciclano deu certo? Por que aqui? Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? E quando você começa a se comparar, é por isso que eu tenho dito esses dias às pessoas: cuidado com o que você vê na internet. Cuidado com aquilo que você fica olhando nos stories das pessoas. Aquilo pode te fazer mal. As comparações começam a vir. E isso começa a dar angústia, começa a dar tristeza. Timóteo olha para ele e fala assim: eu não vou conseguir tocar isso aqui não. Paulo me colocou numa furada. Sabe quando você está lutando, mas parece que não sai do lugar? Ninguém aqui sabe o que é isso não é só eu. Quando parece que você ora, mas não tem resultado. Parece que quando você fez, mas não fez nada. Parece que você cantou, mas o céu não rasgou. Parece que você adorou, dançou, mas nada aconteceu. Você lembra de Pedro? Quando pescou e não pegou nada. Frustrado na praia, lavando as redes para ir embora. Sinal de desistência, como se dissesse: acabou para mim, estou indo embora. Timóteo estava assim. Isso é frustrante. E por mais que Timóteo tentava, parecia que os irmãos pegavam os textos de Paulo e ia estudar com a mente natural e não com o seu espírito, e tudo não passava de teoria, sem prática e sem poder nenhum. Isso é frustrante para um líder. Se você é líder, se você quer ser um líder um dia. Hoje eu estava conversando com o pastor Robson um pouquinho sobre isso. Se você tem no seu coração de ser líder, se você é um líder, a pior frustração de um líder é quando ele percebe que ele não causou nada, ele não gerou nada em ninguém. Tudo não passou de teoria. Assim também é com você. Quando você investe tempo nas pessoas, quando você investe amor e parece que nada é retribuído. Não adianta querer dar uma de bonzão, de espiritual, não, meu filho. Você sente sim. Sente. Quando parece que você fez e no final não fez nada.
Isso faz parte da vida, isso faz parte do ministério. Poxa, Deus me chamou. Deus me designou. Eu até achei que ia, mas olha onde eu estou hoje. Estagnado, parado. Não cheguei a lugar nenhum. Timóteo estava desse jeito. Então a sensação era de fracasso. Era que ele tinha fracassado na missão. Essa sensação vem para Timóteo, essa sensação vem para mim, essa sensação vem para você. Ontem eu dei uma olhada ali no estúdio. E eu olhei para o estúdio e falei, cara, não foi desse jeito que eu idealizei, que eu sonhei com isso aqui. Sujo, jogado, as coisas jogadas, tudo parado. E eu falei, não foi com isso que eu sonhei. E naquele momento me veio uma sensação de fracasso, naquele momento veio uma sensação de frustração. E eu lembrei de Timóteo, na igreja de Éfeso. Sabe, eu não sei qual é o seu estúdio. Eu não sei hoje qual é aquilo que você olha e fala assim, cara, não deu em nada. Talvez é os seus filhos. Talvez sua família. Talvez sua vida espiritual. Que você remou, lutou para ser uma pessoa fervorosa, uma pessoa cheia de Deus. Um ministro de Deus, uma ministra de Deus. Talvez o seu estúdio está lá na sua casa. Quando você chega e você vê os projetos não concluídos. Talvez seu estúdio é aquela missão que Deus colocou na sua mão e você olha assim e fala, não está do jeito que eu pensei. Não era isso que eu sonhei. Deus está falando com pessoas aqui, eu sei. E Timóteo estava assim. A situação em Éfeso era desmotivadora. Desencorajamento, medo, insegurança era o que fazia parte da vida de Timóteo. E tudo isso faz Paulo enviar mais uma carta para ele. Porque é assim. Agora aqui eu vejo algo chamado paternidade. Paternidade é um mistério. O pai sempre sabe quando o filho não está legal. O pai sempre conhece o filho, mesmo que de longe. Paulo estava longe, estava em Roma, preso, num calabouço. Timóteo em Éfeso. Paulo escreve mais uma carta. O pai nunca vai esquecer do filho. Talvez nessa quarentena, talvez nesse tempo de isolamento, a sensação que você tem é que Deus te deixou, que o pai te abandonou. Abandonou você no ministério, abandonou você no seu chamado, abandonou você na sua família, abandonou você. Mas o pai nunca esquece dos filhos. Deus está mandando dizer para algumas pessoas aqui nessa noite, eu lembrei de você. Eu lembrei de você hoje. Foi por isso que eu te trouxe aqui, para dizer que eu lembrei de você, para dizer que eu lembro de você. Na hora que Paulo envia essa carta a Timóteo, ele faz Timóteo lembrar de algo poderoso, algo precioso. Então Paulo diz para ele, que nós lemos: filho, reaviva
reaviva. Filho, reaja. Deus está falando para algumas pessoas aqui hoje: filho, reaja. Reaviva. Reaviva o dom. Olha o que Paulo vai falar para Timóteo, irmão. Reaviva o dom de Deus que existe em ti. Sabe, uma das coisas que eu entendo aqui é que Paulo está falando para Timóteo assim: olha, não vai ser Deus que vai avivar você, não será o Espírito Santo que vai avivar você. Ele está falando assim: filho, se posicione e reaviva o dom de Deus que existe em você. Aí ele faz Timóteo lembrar de uma coisa. Lembrar o que, pastor? Reaviva o dom de Deus que há em ti, que foi entregue pela imposição das minhas mãos. Uau! 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 Pastor, eu não entendi. Paulo poderia dizer somente para ele assim: ó, reaviva o dom de Deus que existe em você. Não, Paulo faz questão de lembrar ele como foi que ele recebeu esse dom. Paulo faz questão de lembrar ele como que foi que ele recebeu esse poder. Paulo faz questão de lembrar ele como foi que ele adquiriu esse dom. Foi mais uma vez o versículo, Mel, fazendo um favor. 2 Timóteo 1,6. Porque por cujo motivo eu te lembro que desperte. Sabe, você está entendendo o que a palavra está dizendo aqui? Você tem que despertar o dom que Deus colocou em você. Não é Deus que vai fazer isso. Não é o Espírito Santo que vai fazer isso. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te ajudar, porque Ele é o seu ajudador. Mas Paulo está falando para ele: desperte o dom que existe em ti, o dom de Deus que existe em ti. Aqui ele faz Timóteo lembrar até o dia que aconteceu. Aquele dia, filho, que eu coloquei as minhas mãos sobre você e eu te designei, e eu te comissionei. É como se Deus estivesse falando para ele assim: ó, você lembra o dia que eu te toquei? Uau! Uau! Agora deixa eu te dizer quantos toques de Deus você já recebeu. Quantas experiências extraordinárias de Deus você já teve. A nossa igreja é uma igreja que se move no sobrenatural. Quantas vezes nós ficamos embriagados aqui no Espírito Santo. Quantas vezes o culto acabou e as pessoas ficam aqui jogadas no altar. Quantas vezes nós vimos pessoas caindo das cadeiras aí no poder de Deus, ó. Quantas experiências. O que Paulo está dizendo para o filho dele na fé é: filho, existe um poder dentro de você. E Deus está dizendo para você aqui e agora: existe um dom de Deus que foi colocado dentro de você. Existe o poder de Deus através do Espírito Santo que foi derramado em você. O dom que há em ti. O dom que há em ti. Sabe aqueles momentos de fraqueza? Aqueles momentos de vacilo? Aqueles momentos de distanciamento da presença de Deus? Onde você acha que a glória de Deus foi embora? Que o dom de Deus foi embora? Vem Paulo e diz para Timóteo: não acabou não. Está aí dentro.
Paulo não diz assim para ele: o dom de Deus que havia em você e vai voltar. Ele diz assim: reaviva o dom de Deus que existe em você. O Espírito Santo não te deixa por nada. Eu vou dizer de novo, porque eu quero que você dê um amém muito mais forte. O Espírito Santo não te deixa por nada. Ele não te deixa nos momentos de angústia. Ele não te deixa nos momentos de fraqueza. Ele não te deixa no momento de pecado. O Espírito Santo não te deixa por nada. Paulo diz para ele: desperta o dom de Deus que ainda mora em você, que ainda existe em você. Sabe, irmãos, tem hora que nós achamos que o dom de Deus foi embora, porque nós distanciamos de Deus, porque nós paramos de ir no culto, porque nós paramos de dançar, de cantar. O dia a dia, as frustrações, as crises interior, a insegurança, o medo nos rouba algo precioso, assim como roubou desse rapaz. Ele esqueceu o poder que ele tinha recebido, e por ele ter esquecido, ele esfriou. Pastor Timóteo esfriou. É só você ler essas palavras de Paulo. Pastor Timóteo teve medo. É só você ler o versículo 7. Põe o versículo 7, meu. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Ele estava com medo. Deus não nos deu o espírito de covardia. O cara estava se acovardando. Quantas pessoas se acovardando, irmão? Quantas pessoas se acovardando nesse tempo? Pastor, ele estava. Ele estava. Deus não deu um espírito de temor, de medo, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Filho, desperta. Filho, se levanta. Filho, existe um poder morando em você. É tempo de reagir, é tempo de se levantar, é tempo de reavivar esse dom. Quem recebe essa palavra, levanta suas mãos para o céu e diga: eu recebo essa palavra. Quem aqui nessa noite precisa reavivar o dom de Deus, levanta as suas mãos e fala: eu preciso, Senhor, eu estou aqui. Vontade que eu tenho é de levantar as duas mãos e os pés, porque eu não sou hipócrita. Eu sou falho, hipócrita não. Na hora da oração eu sou o primeiro a ajoelhar e falar: é eu que sou a terra seca, Senhor. É eu que sou. Eu estou aqui. O negócio hoje é comigo, Jesus. Sou eu. Pastor, essa palavra hoje é sobre o quê? Sobre ativação. Ativação espiritual. Deus veio aqui nessa noite para ativar o seu espírito. Deus veio aqui nessa noite para ativar você. Para dizer você precisa ser ativado. Você precisa despertar o dom que existe em você. Timóteo, um jovem intimidado com a liderança, oprimido pelas pessoas zombando de sua idade. Paulo tem que escrever para ele e falar assim: filho, não liga para isso. Não deixe que as pessoas toquem nisso em você. Você lembra? Quem já leu isso aqui? O povo estava zombando porque ele era novo, ele era um menino. Ninguém respeitava porque ele era menino. Não leve em consideração a sua mocidade, filho. Continue. Sabe, você tem que parar de olhar para as suas limitações. Enquanto você estiver olhando para as suas limitações, você não vai fluir. Porque todas as vezes você vai ver defeito em você. Enquanto você estiver olhando para as suas limitações, você não vai romper. Porque você é um ser humano limitado. Você é um ser humano falho. Paulo diz para ele: não leve em consideração a sua idade. Prossiga. O cara intimidado, o cara estava com medo. Paulo recorda que um dia colocou as mãos sobre ele e ativou.
e comissionou e enviou ele ao seu chamado, ao seu destino. Deus está lembrando você aqui o dia que ele derramou o poder dele, o Espírito dele sobre você. É por isso que eu falei que essa palavra vai alcançar níveis. Há pessoas que vão sair daqui em crise. E é para sair em crise mesmo. Porque hoje é uma noite de ativação espiritual. Hoje é uma noite que você precisa ser ativado no seu espírito. Que essa palavra entre como uma flecha no seu coração. Mas agora ele tinha que avivar a sua chama, o dom que ele recebeu, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ele enche, ele batiza, ele derrama. Mas o papel de avivar, de reativar todos os dias é meu e é seu. Deus ele nos batiza, sim ou não? O Espírito Santo nos batiza, sim ou não? Mas o Espírito Santo não vai ficar pegando nas suas costas todos os dias, falando, vambora, você tem que ir, não, ele vai te ajudar, ele é o seu ajudador. O responsável em não deixar a chama apagar é você. Não é não, pastor, é. Eu vou te desafiar a ficar 3 dias sem comer. Fica 3 dias sem comer. Você vai ficar louco, desesperado. No 3º dia você vai começar a ter alucinações. Eu falo porque eu já vivi isso, eu sei o que é isso. Você vai começar a sentir cheiro onde não tem cheiro. Você vai começar a sentir gosto onde não tem gosto. Fica 3 dias, 4 dias sem comer. Seu corpo vai desfalecer. As suas forças vão se esvair. Agora, por que você acha que o seu espírito não é da mesma forma? Assim como o seu corpo natural precisa de alimento, o seu corpo espiritual precisa reavivar todos os dias. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: reaviva, Senhor, a tua obra. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Essa guerra é sua. Todos os dias nós devemos viver isso. Tudo que você for fazer, você precisa do Espírito Santo. Orar, chorar, comprar, vender, trabalhar, negociar. Você precisa do dom do Espírito Santo. Creia no que eu estou te falando, vai por mim. Não ande pelo seu próprio intelecto, você vai se dar mal. Você precisa do Espírito Santo. Irmãos, eu entendi tanto isso, que quando eu sou convidado a fazer celebrações de casamento, antes de celebrar o casamento, eu vou para um banheiro, eu vou para um lugar, eu coloco a mão na minha cabeça e eu começo a falar: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dá as palavras certas. Eu não sei falar sem o Senhor. Eu não sei fazer sem o Senhor. Casamento, irmão, casamento. Deixará o homem, a casa do seu pai, a casa da sua mãe, iniciar a sua mãe, casamento. Coloca a mão na minha cabeça: Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei falar sem o Senhor. Porque você precisa do dom do Espírito Santo. Você precisa do dom do Espírito Santo. Para você viver feliz, você precisa do dom do Espírito Santo. Para você ter plena paz, você precisa do dom do Espírito Santo. Eu dizia com uma pessoa, eu falava: a conta tá boa, a conta tá cheia, o corpo tá bonito, tá malhado, tá sarado, mas o coração tá vazio.
a angústia, a ansiedade, a opressão tomou conta. Não. Você precisa fazer o que Paulo está falando. Reaviva o dom de Deus que existe em ti, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Você lembra quando você foi tomado pela glória de Deus? Deus derramou esse dom sobre você para que você use ele. Não enterre o dom que Ele derramou em você. Não enterre o dom que Ele te deu. Irmãos, eu estou aqui com autoridade no Espírito Santo, como um profeta de Deus, para dizer isso para você. Eu não sou um pregador de inferno. Eu não sou um pregador de ameaça, fica ameaçando as pessoas. Mas um dia eu li na Bíblia que um Senhor muito poderoso colocou alguns talentos nas mãos de algumas pessoas, e algumas pessoas multiplicou esses talentos, dinheiro, e uma pessoa enterrou esse talento e diz: não, ele é muito brabo, ele é voraz, eu vou guardar aqui, porque quando ele voltar vai estar tudo certinho, eu entrego para ele. Mas o propósito não era para si, era para multiplicar, porque tudo que Deus dá para você não é para você, é para os outros também, tá? O dom que Ele te deu não é para você apenas, tem um propósito. Pastor, eu não tenho dom. E essa alegria que você carrega? Você chega no ambiente, o ambiente muda. Pastor, eu não tenho dom. E esse coração compassivo, de compaixão que você tem, que você não pode ver ninguém sofrer, que você já enfia a mão no bolso, já pega alguma coisa e já vai lá ajudar. Isso é um dom, rapaz. Você está achando que dom é cantar, tocar, pregar? Eu não tenho um dom. Não enterre, porque um dia aquele que te deu o dom vai voltar. E ele vai requerer isso aí. Na parábola, quando o Senhor volta, Ele pega aqueles que multiplicou o dom e diz assim: olha, servo bom e fiel, coloquei tanto na sua mão, você comprou, você negociou, você multiplicou, parabéns. Aquele que pegou e enterrou, Jesus contando que o Senhor disse para ele: servo mau, covarde, medroso, você estava com medo da minha ira, agora você pega o que é seu e dá para os outros, porque até aquele que não tem dele será tirado. Leia isso depois. Eu não sou de ameaça não, irmão. Eu só acredito na palavra de Deus. Eu sou das antigas, irmão, que quando a Bíblia diz que não tem modinha, ficar inventando revelaçãozinha, modinha em cima de Bíblia, não. O que a Bíblia diz que e pronto, e acabou. Sou desses pregadorzinhos moderninhos, bonitinhos, dentro da igreja, que fica inventando modinha, não. Com Deus é assim, Ele diz na palavra dele: eu honro o que me honra. Você faz para mim, eu faço por você. Você não faz nada para mim, eu não tenho nada contigo. Está na Bíblia, vem aqui e rasga. Você é machão, você é femona, vem aqui e rasga a Bíblia. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Deus está te confrontando aqui hoje, porque Ele quer restaurar você. Deus está te confrontando aqui hoje, porque Ele lembrou de você.
Eu não sei se você entendeu, mas hoje Deus está mandando uma carta para você. Eu não sei se você entendeu, mas hoje Deus está escrevendo uma carta para você. Na verdade, Deus escreveu uma carta e eu só estou lendo. E nessa carta diz: filho, levanta e reaviva o dom de Deus que há em ti. O dom que eu coloquei em você, o dom que eu te dei, o dom que eu coloquei em você quando desceu em você o Espírito Santo. Oh, tem muita unção de Deus aqui. Quantos podem sentir essa unção? Levanta as mãos aí. Quantos podem sentir essa graça? Levanta as mãos, levanta as mãos. Agora eu quero falar com você que precisa dessa ativação profética. Eu quero falar com você que precisa dessa ativação profética. Nós não vamos tocar aqui, porque eu quero todos aqui embaixo. Todos, eu quero todos aqui. Quero que você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui. Pastor, pode desligar as câmeras. Pode desligar as câmeras. Esse momento não é para quem está lá, é para quem está aqui. Você que ficou com a gente na live até agora, Deus abençoe sua vida. Receba essa palavra, receba essa ativação profética no seu coração. Mas Deus tem algo para realizar aqui com as nossas ovelhas. Deus